Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Vamos para mais uma videoaula que vai ficar disponível para vocês aí no nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Então pessoal, dando sequência nas nossas videoaulas aí, vamos continuar falando aí a respeito do inversor de frequência, né? Na videoaula anterior eu comentei alguns blocos aí que temos no inversor, né? Então uma revisãozinha rápida, né? Então nós temos o bloco da CPU, onde nós vamos fazer todo o processamento do inversor de frequência, né? Para que ele consiga trabalhar de forma adequada, tá? Nós temos um segundo bloco, que é a interface homem-máquina, que vai ser através dela onde que nós vamos realizar a configuração aí do nosso inversor, né, através do display. Teremos também o terceiro bloco, que são os blocos de interfaces, então nós vamos ter que realizar algumas conexões elétricas aí, para que a gente consiga fazer a comunicação entre o nosso meio externo e o meio interno lá no meu inversor. Estes sinais podem ser digitais ou analógicos, tá? Temos até alguns casos aí que podemos fazer a comunicação via redes de comunicação, né? Tá bom? Aqui é o exemplo que eu já havia abordado na videoaula anterior, tá? Então, a relação de tensão, né, que podemos variar, por exemplo, de 0 a 10 volts, ou podemos trabalhar também com a corrente também, né? Isso eu vou abordar com vocês nas próximas videoaulas, tá bom? E hoje, né, nós vamos começar a falar um pouquinho aí com mais cuidado a respeito dos blocos de potência, tá? Então, nós vamos ter aí no primeiro passo aí, né, nós vamos ter a conversão, né, vamos falar um pouquinho mais de ênfase na conversão de corrente contínua para a nossa corrente alternada, que seria o envio da tensão para o nosso motor. Tá? Então, lembrando lá, né, da videoaula anterior, né, que nós tínhamos lá a nossa corrente alternada lá, né, sendo conectada na entrada do meu inversor. Então, eu tenho os circuitos retificadores, onde eles vão converter esta corrente alternada em corrente contínua, e vamos ter o circuito intermediário, que nós chamamos de barramento de corrente contínua. Então agora nós vamos ter que trabalhar com este barramento de corrente contínua, né, esse positivo e negativo que foi gerado, para que a gente consiga inverter e gerar uma tensão que eu consiga enviar lá para o meu motor. Nós também chamamos essa etapa de conversão AC/DC dos módulos IGBTs, tá? Porque é o nome, né, dos transistores, né, que a gente utiliza para fazer esta conversão, tá? Então aqui, só para que vocês entendam, né, o funcionamento, eu tenho aqui uma imagem onde mostra para a gente aí toda a estrutura. Então usei um circuito monofásico, né, para ficar um entendimento um pouquinho mais simples. Mas aqui nós temos, né, a parte de retificação. Então nós temos os diodos aí, né, que vai fazer a parte de retificação para que nós tenhamos um semiciclo positivo, um polo positivo e um polo negativo aqui, né? Então esses nossos IGBTs, de acordo com o nosso circuito de controle, né, nossa lógica de controle, eles serão disparados e enviaremos os valores de tensão e frequência controlados para o meu motor de indução. Tá? Então aqui, vamos imaginar num exemplo aqui, né, que nós temos uma primeira condição. Nós temos aqui um sinal aqui, nós temos o sinal positivo e o negativo, e eu tenho o chaveamento do tiristor T1 e o tiristor T4. Tiristor T3, tiristor T2, né, IGBT T3 e IGBT T2 não estão acionados, então chave aberta. O que vai acontecer? O positivo ele vai circular neste sentido, tá? Se eu precisar que a corrente inverte sentido, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter o acionamento dos tiristores. Então eu vou ter que acionar o tiristor T3 com o tiristor T2 e abrir o tiristor T1 e o tiristor T4. Tá? Então eu vou ter a inversão da corrente no nosso motor. Então é isso que acaba ocorrendo lá no nosso inversor. Eu acabo fazendo estes chaveamentos aí, né, em uma alta frequência, né, até por isso que nós usamos o transistor IGBT, tá, para que ele consiga enviar esses pulsos lá na modulação PWM, né, como nós vimos na aula anterior.
tá certo? E o meu motor que ele consiga, né, fazer lá o trabalho dele, né, de aceleração, controle de torque, todas aquelas coisinhas aí que nós vimos um pouquinho, nós vamos continuar vendo aí durante as nossas videoaulas. Tá certo? Um cuidado que a gente tem que salientar aí, né, na parte do sistema de controle, né? Eu não posso acionar, por exemplo, o tiristor T3 com o tiristor T4, né, ao mesmo tempo, e nem o tiristor T1 com o tiristor T2. Isso seria um curto-circuito, né, entre o positivo e o negativo. Então a gente tem que sempre lembrar, né, de realizar esses intertravamentos, né. T3 com T4 não pode ser acionado, nem o T1 com o T2, né, são sempre em forma inversa, né, em cruz aqui nesse exemplo. Tá bom? Aí aqui, né, com base no que nós vimos no monofásico, né, nós podemos pensar aí também no chaveamento trifásico. O que vai ocorrer, né? Nós vamos precisar ter mais um conjunto de tiristores para que a gente consiga fazer o controle da nossa terceira fase. Tá bom? Então nós vamos ter daí, né, nesse primeiro momento aqui, né, T1, T3 e T2 acionados. Então nós vamos ter os pulsos nestas três fases sendo realizados através destes três tiristores, né? E aqui a mesma coisa, nós não podemos acioná-lo juntos esses tiristores, senão nós vamos ter problema aí com o curto-circuito, tá bom? Então no trifásico trabalharíamos desta forma, tá? Um controle muito usual aí, né, para inversor de frequência é o controle que nós chamamos de curva VF. Tá? O que seria essa curva VF? Seria o controle do inversor através da tensão e da frequência. Então a gente mantém, né, uma variação constante da tensão e da frequência e a gente vai conseguir controlar o nosso motor aí, tá, de uma forma adequada. Tá? Então a ideia nossa de trabalhar com a curva VF seria fazer este controle aí da tensão e da frequência. Né? Lembrando que a tensão, né, a gente consegue variar, né? No caso aqui a tensão V, nós conseguimos variar de 0 até a tensão da rede, e a nossa frequência nós conseguimos variar um pouco mais aí, né? Então de 0 até valores usuais aí, né? Mais do que isso é meio perigoso, né? Então até uns 120 Hz aí, né? Até esse aqui já é um pouco perigoso, né? Com relação, dependendo da máquina elétrica que eu estou utilizando, né? Então a gente consegue trabalhar com estes valores aí, né? Típico aí, né? O ideal é sempre trabalhar próximo aí dos 60 Hz, né? Que é o que a gente tem na nosso sistema de distribuição. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula e se liguem aí em nosso canal, que nós teremos vários outros vídeos aí que serão disponibilizados para vocês. Até a próxima!